Bom, acho que é bem interessante a gente quando se depara com alguns dilemas, né? Pequenas escolhas que vão afetar o resto da sua vida. E eu posso falar que isso foi mais ou menos quando eu fui escolher a faculdade que eu iria fazer. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito bom desempenho na minha escola e aí o pessoal falava, cara, você tem um potencial muito bom, né, para poder fazer engenharia, fazer medicina, o que você quer fazer e tudo mais. E aí como eu gostava muito de matemática e física, eu gostei, acho que vai ser uma coisa legal para seguir, né, minha carreira, essa ramo de engenharia. E aí quando eu fui escolher qual engenharia que eu ia fazer, eu não sabia se era mecânica, se era civil, e de repente eu pensei que civil não era bem a minha cara. E alguém falou assim, cara, elétrica é a mais complicada. E aquilo ficou na minha cabeça e eu vou fazer elétrica porque o pessoal fala que é a mais difícil. Então eu fui meio que pelo desafio. E aí eu confesso que teve meu primeiro baque. Foi a primeira vez na minha vida acadêmica assim, que eu não tive sucesso. Eu não consegui passar de primeira no vestibular. E aí eu tive que refazer, né? Fiz o cursinho de novo. E eu lembro muito bem que uma frase que um professor meu falou, quando eu botei o pé no cursinho, ele falou o seguinte, olha, muitos de vocês estão aqui porque vocês não fizeram o que deveria ter sido feito há muito tempo. Agora, outros de vocês estão aqui porque quando vocês precisaram de mostrar, né, de fazer a prova e tudo mais, deu branco e vocês não conseguiram entregar, mas saiba que daqui pra frente você pode fazer uma nova jornada. E aquilo ficou muito dentro de mim, né? Então, realmente, acho que foi uma frase que me ajudou a entender que muitas vezes a gente comete erros, mas que é possível sempre começar uma nova trajetória. E aí eu me dediquei bastante. Nesse novo ano eu passei em algumas federais e comecei a ingressar na engenharia elétrica, né, na Federal do Espírito Santo. E foi muito bacana, assim, o sentimento de vitória depois. Só que quando eu entrei também na faculdade, eu percebi que muito daquilo que eu achava que seria, na verdade, não era bem como eu imaginava. Era muito curso, assim, algumas matérias muito abstratas, realmente muito puxado, né? E aí a gente foi conhecendo outras pessoas também, né, na faculdade, e eu fui percebendo como que aqueles desafios, eles apareciam, mas quando você estava com outras pessoas, quando você somava aos grupos, amigos e colegas, como que todo mundo se ajudava e como que o grupo todo começava a evoluir. E ali para mim foi muito bacana. Então, esse foi o primeiro insight que eu posso ter assim a respeito de como que quando as pessoas se juntam e quando elas têm esse objetivo em comum de uma ajudar a outra, como que as coisas evoluem de maneira fantástica. Ainda durante a faculdade também eu tive um contato, eu fiz durante um tempo uma empresa, né, a gente trabalhava com vendas diretas e ali foi quando eu percebi realmente esse mundo do desenvolvimento humano. E aí eu aprofundei demais, né, foi a questão, né, conheci Tony Robbins, conheci Robert Kiyosaki, e ali foi uma coisa que eu achei interessante, como que quanto mais você se conhecia, mais você via as possibilidades, mais você conseguiria perceber ao redor como que você poderia fazer as coisas acontecerem. E fez muito sentido para mim eu poder ajudar outras pessoas a baterem o que elas queriam bater de meta na época de venda, né? E como consequência também criar um ambiente bacana entre as pessoas. Então assim, foi muito bacana. E aí, acabou que continuei fazendo um pouco essa empresa, depois eu parei ela e eu continuei fazendo minha faculdade. E quando eu terminei na faculdade, novamente, mais uma decisão. E aí, que rumo você vai tomar? E eu tinha uma clareza muito grande que eu queria, assim, entrar numa empresa para aprender como ser, né? Como ser um bom gestor, como ser um bom gerente, mas logo depois eu ia querer abrir a minha própria empresa. Não sabia de qual empresa seria, se seria consultoria, se não seria, não fazia a menor ideia. Mas a minha ideia era ficar 4, 5 anos nessa função, atingir um cargo talvez como gerência, para depois poder colocar tudo em prática em algo meu, em algo que eu pudesse somar com as pessoas da melhor maneira que eu achava. E aí, graças a Deus, eu consegui finalizei bem, entrei como trainee numa grande empresa, foi uma experiência fantástica, um sentimento muito bom de realização também, profissionais fantásticos lá dentro, foi uma evolução pessoal e profissional minha assim, estupenda. Só que aí eu comecei também novamente a entender um pouco mais de como que era o dia a dia. E para mim foi um prazer imenso, cada momento ali, mas eu fui percebendo como que quando você está dentro de uma empresa grande como essa, como que você às vezes não tem a liberdade de fazer como você gostaria, como que muitas vezes você faz algumas coisas que talvez você não está, digamos assim, 100% alinhado, não porque está errado, mas até porque você não está muito, digamos assim, alinhado com isso. E aí, à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente dentro da própria empresa, novas oportunidades foram aparecendo, mas eu me recordo muito bem que na primeira vez que eu realmente senti um baque muito grande foi no dia 30 de julho de 2016. Foi o meu aniversário, né? E foi a primeira vez que, por exemplo, que eu não podia
passar meu aniversário perto das pessoas que eu queria, perto das pessoas que eu amava. Eu estava morando a mais de 1000 quilômetros dos meus familiares, eu tive uma festa muito bacana com o pessoal do meu trabalho, foi muito boa, mas eu lembro que de noite eu cheguei e eu fui ver um documentário, né, do Tony Robbins, Eu Não Sou o Seu Guru, e ali eu percebi o seguinte: caramba, se eu pudesse, né, ter 1% do impacto que essa pessoa faz, né, ajudar essas pessoas e conseguir também faturar o que essa pessoa fatura, mais ou menos 1% também, eu acho que eu teria a liberdade financeira que eu quero ter e poderia ter a vida com mais propósito, poderia ajudar mais pessoas. Porque eu me encontrava numa situação onde eu tinha dinheiro, mas eu não tinha liberdade. Eu não podia visitar as pessoas como eu gostaria, eu não podia estar presente como eu gostaria na vida dessas pessoas. E aí eu comecei a entender que quanto mais eu conhecesse a respeito de mim mesmo, mais eu teria possibilidades e ferramentas, não sei, de poder um dia alcançar o que essa pessoa, né, o que o Tony Robbins fazia. E aí eu comecei num processo forte, né, de ver vídeo, ler livro a respeito desse desenvolvimento humano. E quanto mais eu fui aprendendo, mais o meu potencial na própria empresa que eu trabalhava foi evoluindo e crescendo. Ao ponto que no final do ano, né, nos testes que a gente tinha de desempenho, o meu chefe falou comigo: Gabriel, não sei o que você está fazendo não, mas continua, porque evoluiu muito bem. E aí acabou que passou mais uns 2, 3 meses e eu consegui um cargo de promoção. E para mim foi muito bacana, porque era a realização do que eu tinha pensado lá atrás. Eu estava galgando, estava crescendo, alcançando um cargo de liderança. Só que quando eu alcancei esse cargo de liderança, mais um ponto eu observei. Eu comecei a perceber que a liberdade que eu tanto buscava, que eu tanto queria, foi cada vez mais privada. Eu me via numa situação onde eu ficava trabalhando quase, né, ficava por conta, 24 horas por conta, se tocasse algum probleminha tinha que atuar. E chegou no ponto, por exemplo, que eu estava dormindo lá 3, 4 horas por noite, durante uns 3, 4 meses. E eu lembro que teve um dia que teve uma ocorrência, né, de noite assim, que eu acordei, tocou o telefone e eu acordei com o meu coração palpitando, eu comecei a ficar assustado, eu falei: caramba, eu tô com, na época eu tava com 27 anos, eu tô com crise de pânico já, nessa idade, tem uma coisa muito errada. E aí eu me recordo e comecei a refletir e começar a entender: caramba, será que vale mesmo, né? Não que o trabalho lá era ruim, muito pelo contrário, eu gostava muito das pessoas, eu gostava muito, né, do ambiente, era uma empresa fantástica. E eu via pessoas da minha empresa que tinham um brilho no olho fantástico. Eu falava assim: caramba, eu queria muito também trabalhar, ter esse brilho no olho que essas pessoas têm. Será que eu vou encontrar? E aí, por uma série de fatores, acabou que eu saí dessa empresa. E quando eu saí dessa empresa, eu lembro direitinho que meu chefe falou assim: Gabriel, muito curioso como que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam como nós gostaríamos, mas quando você olha o fato de verdade, como que já tem um destino talvez mais certo ainda, né? Só que a gente ainda não está enxergando da melhor maneira possível. E eu lembro que no dia, né, que eu acabei saindo lá, me veio um sentimento de liberdade tremendo. Fiquei mal, é claro, né, que eu saí da empresa, mas foi um sentimento libertador, assim: caramba, eu tenho a oportunidade agora de poder fazer realmente, né, de testar o que eu venho buscando. E vamos embora, vamos fazer. E aí foi quando eu emergi mesmo, né, de ponta no processo de mudança comportamental, fiz uma formação de coaching, ali eu me encontrei, ali eu percebi assim: caramba, consigo ajudar, levar tudo que eu tenho de potencial para transformar em resultados. E hoje em dia, né, graças a Deus, a gente está com a nossa empresa, que eu ensino, eu e meu sócio Marcos, e a gente já conseguiu ajudar já centenas de pessoas. Cada cliente meu é uma satisfação saber que eu não faço a solução para o cliente, acho que isso é muito importante, mas eu ajudo a pessoa a conscientizar quem ela realmente é, para que ela consiga desfrutar de todo o potencial que ela tem dentro dela. Eu acho que isso é o que mais me fascina, acho que isso é o grande ponto para mim. Através da minha jornada, do meu autoconhecimento, através da minha exploração dos meus recursos internos, eu estou conseguindo transformar uma frase que para mim assombrou durante muito tempo, que é falar assim: você é um bom potencial. Você é um potencial para ser um bom engenheiro, você é um potencial para ser um bom filho, você é um potencial. E eu estou transformando todo esse potencial em realidade, em realizações. Então eu acho que isso é o que mais me atrai. E hoje em dia, o que eu vivo, o que eu faço, é justamente ajudar cada pessoa a transformar todo o potencial que ela tem em resultados. Seja eles pessoais, seja eles profissionais. Isso me motiva, cada dia, fazer mais, fazer melhor, alcançar mais e mais pessoas. Porque eu sei que assim como eu fiquei muito tempo, talvez até conhecer a maneira certa de destravar o potencial, tem muitas pessoas que estão aí
buscando alguma maneira de poder, sabe, entregar realmente o que pode ser entregue. Pessoas que talvez estão ganhando bom dinheiro, talvez que se enquadrem uma boa vida familiar, mas sempre vai dormir assim, caramba, será que eu estou fazendo o melhor? Será que de fato eu estou usando tudo que eu posso para ajudar as pessoas ao meu redor? E hoje eu percebo que, de fato, tem muito a evoluir ainda, com certeza. Esse aprendizado de continuar crescendo, evoluindo, acho que isso é uma coisa que é gostoso quando você começa a perceber que sempre tem algo a melhorar. Mas quando eu começo hoje e analiso, né, que de fato estou entregando o meu melhor para as pessoas, de fato estou ajudando as pessoas a transformar o potencial em realidade, isso me dá um sentimento de muita satisfação.